Eu enterrei minha esposa com as mãos ainda quentes do toque traiçoeiro da nossa filha. Ela, a quem criamos como uma flor de laranjeira em meio ao caos de Lisboa, havia envenenado não o corpo, mas a alma da mãe que a pariu. E agora, no dia em que ela veste o branco da inocência fingida, eu escolho o silêncio da ausência como minha lâmina mais afiada. O ar de Lisboa naquele verão de 2023 cheirava a mar e a jasmim, mas para mim, era o fedor de podridão disfarçada de perfume caro. Minha filha, Ana, de 28 anos, sorria para as câmaras no funeral da mãe, os lábios pintados de vermelho como se estivesse posando para uma campanha de moda em vez de chorar uma perda. Eu a vi ali, ao lado do caixão de carvalho polido, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido do padre, palavras que eu soube, naquele instante, serem veneno puro. Ela mereceu isso, pai, pensei que ela dissesse, mas era só o eco da minha fúria imaginando o pior. Minha esposa, Maria, jazia ali, os olhos fechados para sempre, vítimas de um coração partido que nenhum médico de Alfama pôde remendar. E Ana? Ana era a cirurgiã que havia cortado a ferida mais fundo. Tudo começou 6 meses antes, no nosso apartamento apertado no bairro Alto, onde as paredes ecoavam fado e brigas sussurradas. Maria e eu tínhamos construído uma vida ali, tijolo por tijolo, desde que nos casamos na sede de Lisboa em 1995. Eu era pescador no Tejo, depois negociante de peixe no mercado da Ribeira, e ela, costureira de vestidos que faziam as mulheres de Chiado se sentirem rainhas. Ana nasceu em 1995, no mesmo ano do casamento, como se o destino quisesse nos amarrar com laços de sangue e lágrimas. Ela era nossa luz, cabelos negros como a noite de Sintra, olhos verdes herdados da avó minhota, e uma risada que preenchia as noites de bacalhau assado e vinho verde. Mas a luz apaga-se devagar. Maria começou a adoecer em 2020, logo após a pandemia nos roubar os clientes e as economias. Era um câncer no pulmão, daqueles que se instalam quietos, como um ladrão na sombra das escadarias de Alfama. Os médicos no Hospital de Santa Maria diziam que era hereditário, mas eu via nos olhos dela o peso de segredos não ditos. Ana, que estudava design de moda na Universidade de Lisboa, prometeu cuidar dela. Eu sou a filha dela, pai. Deixa comigo, disse ela, com aquela voz melosa que sempre me desarmava. Eu, tolo, acreditei. Saí mais cedo do mercado, vendendo sardinhas até o sol se pôr, para pagar as quimioterapias que a deixavam careca e frágil como uma taça de cristal rachada. As noites se tornaram rituais de dor. Eu voltava para casa exausto, o cheiro de peixe grudado na pele, e encontrava Maria deitada no sofá de veludo gasto, Ana ao lado dela, aplicando cremes caros que comprara com o cartão de crédito que eu liberara para emergências. Ela está melhor hoje, pai, mentia Ana, enquanto Maria gemia baixinho, os ossos salientes sob a pele translúcida. Eu beijava a testa dela, sentindo o gosto salgado de suor e remédios, e sussurrava promessas de eternidade. Vamos para o Algarve quando isso acabar, amor. Praias de areia branca, sardinha na grelha, só nós dois. Ela sorria fraco, os olhos vidrados no teto rachado, onde uma mancha de umidade parecia um mapa do nosso futuro perdido. Ana, Ana. Ela se mudara de volta para casa, abandonando o namorado superficial de Belém por razões familiares. Eu via como ela olhava para o espelho do quarto, ajustando os vestidos que costurava para si mesma, peças ousadas, com decotes que desafiavam o conservadorismo de Trindade. Estou virando mulher de verdade, pai, dizia, girando para mim com um sorriso que iluminava o quarto escuro. Mas havia algo nos olhos dela, um brilho predatório, como o de um gato de rua farejando leite azedo. Ela cuidava da mãe com eficiência fria, remédios na hora certa, sopas de couve galega aquecidas no micro-ondas, mas nunca um abraço que durasse mais que segundos. Ela é forte, pai. Vai sobreviver, repetia Ana, enquanto eu limpava o vomito de Maria no banheiro minúsculo. Foi numa noite de outono chuvoso, com o Tejo inchado e furioso batendo nas margens, que o primeiro sinal rachou a fachada. Eu cheguei cedo do mercado, as caixas de atum enlatado vendidas mais devagar que o normal, e ouvi vozes elevadas no quarto. Maria, ofegante, você não pode fazer isso, Ana. É nosso sangue. E Ana, cortante como uma navalha de barbear, sangue. Você me deve isso, mãe. Depois de tudo que eu sacrifiquei. Sacrifício. Minha filha, que mal trocava as fraldas sujas da infância por noites de estudo. Eu hesitei na porta, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque, mas Ana saiu bufando,
esbarrando em mim sem um pedido de desculpas. Ela está delirando de novo, pai. Os remédios. Naquela noite, deitei-me ao lado de Maria, o colchão afundando sob nosso peso combinado. O que ela quis dizer, amor? Perguntei, traçando os veios azuis em seu braço magro. Ela virou o rosto para a parede, lágrimas silenciosas escorrendo como chuva em vidraça embaçada. Nada, João. Sono. Mas eu sabia que era tudo. Segredos em nossa família eram como as catacumbas sob Lisboa, escondidos, mas sempre à espreita. Os meses se arrastaram como uma procissão de penitentes na Semana Santa. Maria emagreceu até virar sombra, os cabelos ralos caindo no travesseiro como folhas de outono. Ana, pelo contrário, florescera, novos amigos de festas em Cais do Sodré, um estágio numa casa de moda em Chiado que a levava para desfiles até altas horas. Estou construindo meu futuro, pai, justificava, enquanto eu pagava as contas dela com o suor do meu trabalho. Uma vez, encontrei um extrato bancário esquecido na mesa da cozinha, sacos de 500 euros aqui, 300 ali, para as necessidades da mãe, anotara ela. Mas Maria não precisava de joias de imitação ou sapatos de salto alto, ela precisava de paz. O golpe final veio em fevereiro, num dia cinzento onde o céu de Lisboa parecia um sudário. Eu estava no mercado, negociando preços com o fornecedor de lulas frescas, quando o telefone tocou. Era o vizinho do andar de baixo, o velho senhor com bigode grisalho que tocava acordeão nas tardes quentes. João, venha rápido. Sua Maria. Ela caiu. O mundo parou. Larguei as caixas, corri pelas ruas íngremes do Bairro Alto, o coração na garganta como um espinho de sardinha engolido. Cheguei ao apartamento ofegante, o ar pesado de cheiro de remédios e algo metálico, sangue. Maria jazia no chão da cozinha, a cabeça contra o azulejo frio, uma poça vermelha se espalhando como vinho derramado. Ana estava ajoelhada ao lado dela, o telefone na mão, fingindo pânico. Pai. Ela escorregou, eu juro. Eu saí por um minuto para comprar pão na padaria da esquina. Comprar pão. A padaria estava fechada por causa da greve dos padeiros, eu sabia. Mas o paramédico, um rapaz de olhos cansados do hospital Curri Cabral, balançou a cabeça, trauma craniano. Ela deve ter batido forte. Alguém viu? Ninguém. Ana chorava, os soluços ensaiados, enquanto eu segurava a mão fria de Maria, sussurrando orações ao São Jorge que pintáramos na parede anos atrás. No hospital, os médicos confirmaram, hemorragia interna, irrecuperável. Maria morreu na UTI, tubos saindo de seu corpo como raízes retorcidas, os monitores apitando o fim de nossa sinfonia. Ana ficou do meu lado o tempo todo, a mão no meu ombro, estamos juntos nisso, pai. Mas eu via agora, o hematoma no braço dela, fresco como uma marca de briga, o cheiro de perfume caro em suas roupas, não de pão fresco. E o pior, no bolso do casaco de Maria, encontrado por uma enfermeira, um bilhete amassado, escrito na caligrafia trêmula dela, Ana, por favor, pare. Eu sei do dinheiro. Pelo amor de Deus, pare. Dinheiro. O câncer não era só o corpo, era a ganância que o alimentava. Naquela noite, sozinho no apartamento vazio, revirei as gavetas de Ana enquanto ela dormia no sofá. Encontrei tudo, extratos falsificados, transferências para uma conta em seu nome no Banco de Portugal, somando 15.000 euros, o suficiente para as quimioterapias que eu pensara estarem pagas pelo seguro. Ela havia desviado, mês a mês, fingindo solidariedade enquanto sangrava nossa poupança. Mas pior, e-mails no laptop dela, trocados com um advogado de luxo em Belas, sobre herança antecipada. Ela planejava herdar tudo antes da hora, convencendo Maria a assinar papéis sob o pretexto de proteger o patrimônio familiar. Maria recusara, brigara, e Ana a empurrara. Eu não tinha provas concretas, só o instinto de um homem que pescara tubarões no Tejo e reconhecera o cheiro de traição. Confrontá-la naquela madrugada teria sido fácil, pegar o atiçador da lareira e acabar com aquilo como um fado trágico. Mas eu escolhi o veneno lento da paciência. Enterrei Maria no cemitério dos prazeres, sob uma lápide simples com azulejos de azul e branco, gravando amor eterno em letras que doíam como feridas abertas. Ana chorou no funeral, mas seus olhos varriam a multidão, primos de Setúbal, tias de Coimbra, calculando alianças. Eu sorri para ela, o sorriso de um pai quebrado, e jurei em silêncio, você pagará, filha.
Não com sangue, mas com o vazio que você me deixou. Os meses seguintes foram um purgatório particular. Ana se mudou para um apartamento alugado em Campo de Ourique, para recomeçar, disse, com o dinheiro que roubara. Eu fiquei no bairro Alto, vendendo peixe de dia, bebendo gin tónico de noite nos bares de fado onde Maria e eu dançáramos jovens. As noites eram piores, o silêncio onde antes ecoava sua risada, o cheiro de lavanda dela substituído pelo mofo das paredes úmidas. Amigos me diziam para perdoar, ela é sangue, João. Famílias portuguesas aguentam tempestades piores que esta. Mas sangue? O sangue de Ana correra quente nas veias de Maria, e ela o usara para esfaquear. Eu investiguei em segredo, como um detetive de novela da TVI. Contratei um amigo advogado, o Zé de Alcântara, que por uma garrafa de moscatel escavou os registros bancários. Confirmado, as transferências eram dela, disfarçadas como doações médicas. E o bilhete? Análise grafológica discreta apontava para a coação, Maria assinara sob pressão, as letras tremendo de medo. Ana empurrara, sim, não só metaforicamente. A cozinha escorregadia de óleo e de azeite, o tapete solto que Ana esquecera de arrumar. Acidente. Ou armadilha. Mas a vingança não é um mar alto, é um rio subterrâneo, lento e corrosivo. Deixei Ana acreditar que eu engolira a mentira. Visitei-a aos domingos, levando pastéis de nata da pastelaria de Belém, conversando sobre trivialidades, o tempo em Lisboa, o preço do bacalhau. Ela falava de seu noivo, o Ricardo, um arquiteto de Cascais com carro alemão e sotaque afetado. Vamos casar no verão, pai. Em Sintra, no Palácio da Pena. Você será o padrinho, né? Eu assentia, os dentes rangendo como conchas na maré baixa. Claro, filha. Nada me faria mais feliz. Por dentro, eu planejava. Comecei a transferir o que restava do nosso patrimônio, a casa no bairro Alto, hipotecada mas ainda nossa, os poucos investimentos em ações de vinho do Douro. Um testamento novo, redigido com Zé, deixando tudo para uma fundação de apoio a vítimas de câncer em Lisboa. Ana receberia apenas uma carta, você enterrou sua mãe viva. Agora, enterre sua ganância sozinha. Mas o golpe final seria a ausência. No dia do casamento, eu não iria. Não um telefonema, não uma mensagem. Só o eco do vazio, como o fado que Maria amava, cantando de perda irremediável. O verão de 2024 chegou quente, o ar de Lisboa pegajoso como mel de rosmaninho. Ana me ligava semanalmente, atualizando os planos, o vestido de renda de Guimarães, o banquete com cataplana de marisco, a lua de mel nas Ilhas dos Açores. Vai ser perfeito, pai. Você tem que vir. Eu respondia com voz rouca, estou ansioso, enquanto limpava as redes de pesca no Tejo, imaginando-as como teias ao redor dela. Ricardo parecia bom rapaz nas fotos que ela mandava, alto, bronzeado, sorriso de comercial de turismo. Mas eu via nos olhos dele o reflexo da ambição dela, ele era só mais um peixe na rede. 2 semanas antes do casamento, ela apareceu no apartamento, o sol poente tingindo as paredes de laranja como fogo. Vestia um conjunto branco, imaculado, o anel de noivado brilhando como uma promessa falsa. Pai, preciso falar com você. Sentei-me na cadeira de vimo onde Maria costurava, o coração acelerado. Ela hesitou, pela primeira vez parecendo a menina que correra pelas ruas de Alfama atrás de pipas. Sobre a mamãe. Eu errei. Eu estava desesperada, o estágio não pagava, e eu pensei. Pensei que ela entenderia. Desesperada. Com 28 anos, corpo são, futuro pela frente. Eu ri, um riso seco como o vinho de mesa ruim. Entender? Você a matou, Ana. Não com as mãos, mas com a alma podre que eu ajudei a criar. Ela chorou então, lágrimas reais pela primeira vez, caindo no colo como chuva de verão. Me perdoa, pai. Pelo casamento, pelo menos. Ricardo pergunta por você. Eu a abracei, sentindo o perfume caro que comprara com o sangue de Maria, e sussurrei, o perdão é um luxo que você não merece. Ela saiu tremendo, a porta batendo como um trovão distante. Naquela noite, enviei o testamento finalizado para Zé. Pronto. O dia do casamento amanheceu claro, o céu de Sintra azul como os azulejos da Quinta da Regaleira. Eu acordei cedo, preparei café forte com pão de Mafra,
e caminhei até o mirador da Senhora do Monte. Dali, via-se Lisboa inteira, o castelo de São Jorge erguendo-se orgulhoso, o Tejo serpenteando como uma veia de prata. Meu telefone vibrou, mensagens de Ana, onde você está? A cerimônia começa em 1 hora. Ignorei. Outra, pai, por favor. Não faça isso. Silêncio. Sentei-me num banco de pedra, o vento carregando ecos de fado de algum rádio distante. Pensei em Maria, seu sorriso no dia do nascimento de Ana, o jeito como dançava descalça na cozinha ao som de Amália Rodrigues. Você me ensinou a amar, João, dissera ela uma vez, os olhos brilhando como o sol no Tejo. E agora, eu honrava esse amor recusando o veneno que nossa filha se tornara. Não era ódio cego, era justiça crua, como o mar que leva os mortos sem piedade. Horas depois, as mensagens pararam. Em vez disso, uma ligação de Ricardo: João, o que está acontecendo? Ana está destruída. A igreja lotada, e ela sozinha no altar. Eu desliguei, o sol batendo no rosto como uma bênção. Caminhei de volta para casa, parei na padaria da esquina, agora aberta, e comprei pastéis de nata quentes. Comi um devagar, o creme doce queimando a língua, e sorri pela primeira vez em anos. A vingança não era o altar vazio, era a liberdade de um pai que, finalmente, enterrara o passado. Mas a história não acaba aí. Ana, orgulhosa como uma rainha destronada, não se curvou. Dias depois, ela apareceu no mercado, o rosto inchado de choro, o vestido de noiva guardado em algum baú como relíquia amaldiçoada. Você me destruiu, pai. Ricardo cancelou tudo. Eu empilhei caixas de polvo seco, o cheiro salgado preenchendo o ar. Não, filha. Você se destruiu quando empurrou sua mãe para o abismo. Ela gritou então, as palavras e quando entre as barracas, ela era fraca. Fraca demais para lutar pelo que era nosso. Fraca. Maria, que costurara sonhos com linhas poídas, que me segurara nas noites de tempestade no Tejo. A briga explodiu ali, sob o sol impiedoso de Lisboa. Clientes pararam, fofoqueiros de sempre lambendo os beiços como gatos. Ana cuspiu verdades podres, como Maria tivera um caso anos atrás, em Coimbra, antes de nos casarmos, um segredo que Ana descobrira em cartas velhas e usara como chantagem. Ela não era santa, pai. Eu só queria o que merecia. Merecia. O caso fora um erro de juventude, perdoado com lágrimas e promessas na sé. Maria me contara tudo na lua de mel, nua na alma como no corpo. Mas Ana transformara aquilo em arma, forçando Maria a assinar as transferências sob ameaça de escândalo. Eu a encarei, os punhos cerrados ao redor de uma faca de descamar peixe. Você é o demônio que criei, Ana. Saia daqui. Ela foi, mas não sei uma última flecha, você vai se arrepender. Eu sou tudo que resta de você. Errado. O que restava era Maria, em cada onda do Tejo, em cada fado sussurrado nas ruas. Semanas viraram meses. Ana sumiu para Porto, trabalhando em uma boutique de luxo, casando-se discretamente com outro, um vendedor de vinhos, ouvi dizer. Eu reconstruí. Juntei-me a um grupo de apoio para viúvos em Alfama, onde homens como eu, pescadores e pedreiros, trocavam histórias de perda ao som de violas. Encontrei paz nas caminhadas ao longo do aqueduto das águas livres, sentindo a água correr invisível sob pedra antiga, como meus sentimentos por Maria, eternos e escondidos. Um ano depois, em dezembro de 2025, recebi uma carta. Envelope simples, selo de Porto. Dentro, uma foto, Ana com um bebê nos braços, olhos verdes como os de Maria, mas com o brilho predatório dela. É sua neta, pai. Venha nos ver. Pelo sangue. Eu rasguei a foto, mas guardei um pedaço, o rosto da criança, inocente ainda. O ciclo. Talvez. Mas a vingança, ela fora doce como vinho do Douro envelhecido. Recusar o casamento fora meu ato final de amor por Maria, proteger o que restava de pureza em nossa linhagem. Agora, aos 55 anos, sento-me no mirador novamente, o Tejo ao entardecer tingindo o céu de púrpura. Lisboa pulsa abaixo, viva e implacável. Eu não sinto ódio mais, só uma clareza afiada como a lâmina de faca de cozinha. Ana aprendeu. Talvez. O bebê,
Deus a proteja da avó que carrega o veneno. E eu? Eu vivo, finalmente, pelo fantasma de Maria que dança em cada brisa.